Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, com muitas emoções, nesse nosso primeiro encontro de segunda-feira, avaliando alguns aspectos que eu não vi nos grandes veículos de comunicação, até mesmo entre os meus colegas aqui nas redes sociais, serem abordados, serem debatidos. Tem dados que são absolutamente impactantes, que ninguém observou, e tem uma situação política também que eu estou vendo algumas distorções, algumas formas que eu percebo que não estão corretas para serem apresentadas como elas estão sendo apresentadas em relação a quem se deu bem nesse processo eleitoral, quem não se deu bem e quem se deu muito mal. Será que algumas coisas estão sendo apontadas aí, elas guardam alguma sincronia com a realidade, com aquilo que de fato está acontecendo? E pior, coisas que poderão acontecer se a gente não fizer absolutamente nada? Bom, ainda bem que a gente consegue enxergar algumas coisas e pode ajudar aqui a fazer alguns ajustes. Hoje, estamos todos nós como aquelas pessoas ou aquela empresa que organiza algum evento. O evento consome muitas energias, todo mundo correndo para um lado e para o outro, e aí termina o evento, aí você faz uma reunião de avaliação. Isso vale para uma grande empresa, para um dia de muito movimento num restaurante, numa casa de espetáculos. Vale também para a nossa casa. Vale para empresas que organizam festas, eventos, churrascos. Tudo sempre tem uma série de elementos imponderáveis que as pessoas têm que observar por que aconteceram para que se possa organizar situações no futuro para que elas não se repitam. É assim na sua casa, quando você faz uma feijoada, você faz uma festa, você faz alguma coisa, você contrata um terceirizado, você contrata um serviço que às vezes não funciona, a pessoa, seu convidado reclama que estava frio, ou que estava quente, ou que faltou, que estava doce, estava salgado. Todo mundo já passou por isso. Só que agora a grande festa da democracia no nosso país precisa também que os organizadores dessa festa, no nosso campo progressista, sentem para avaliar com maior honestidade, profundidade e também um desprendimento, né, sempre fazendo algum tipo de autocrítica, para poder corrigir situações para partir para o futuro com soluções que melhorem a vida de todos nós, nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre algumas questões objetivas, alguns dados aqui que são muito curiosos e impactantes, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que venha participar aqui das nossas atividades, que dê sempre o seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, venha também para o nosso clube de membros, porque aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, gente, hoje é um dia de muita avaliação e você que acompanha o nosso portal aqui, não pode dizer que, olha, estou surpreso com a situação toda. Não. Nós aqui no campo específico de São Paulo, quantas vezes eu alertei aqui no nosso portal que, para além do eleitor que pode ser classificado, como o professor Gessé diz, né, o pobre de direita, nós temos no Brasil um eleitor do fundo do poço. A questão era saber qual era o tamanho desse eleitor do fundo do poço. E o eleitor do fundo do poço na cidade de São Paulo é de um número absolutamente estarrecedor. Muitas pessoas estão classificando o Pablo Marçal como um derrotado. Muita gente fazendo deboche, rindo, né? É natural. Mas ele não foi derrotado, não. Ele sai dessa eleição, diante de tudo que aconteceu, como um grande vitorioso e um cara que se projetou nacionalmente. Então, que negócio é esse de você olhar para o inimigo e menosprezar as coisas o terreno que ele conseguiu avançar? Isso é um erro, é terrível. Você achar que a criatura está morta, está apagada, não. Ele se projetou nesse processo para além da Prefeitura de São Paulo. E com tudo que aconteceu, ele quase ter ido para o segundo turno, a gente ficou até o finalzinho esperando fecharem as urnas para confirmar se ele tinha ido ou se não tinha ido. Então, foi uma coisa muito complicada. Foi a vitória do mau-caratismo nesse aspecto, foi a vitória da pilantragem, do banditismo e de outras coisas também, né? Então, não dá para a gente dizer que foi ali uma derrota fragorosa da criatura. Levando em consideração tudo aquilo que a gente já sabe, né? Não tinha partido político, não tinha horário na televisão, disse que não usou fundo partidário, mas tinha uma ferramenta
poderosíssima na internet. Então, isso merece muita atenção de todos nós. Gente, analisando aqui o quadro, o cenário eleitoral no Brasil, eu não vi ninguém comentando um negócio aqui muito complicado, tá? Vou pegar aqui, afastando um pouquinho aqui. Que negócio complicado é esse, né? Eu grifei aqui o número de prefeituras conquistadas pelos partidos progressistas. No Brasil, nós temos 5.570 municípios. E o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente da República, teve 246 prefeituras conquistadas. Ou seja, 4,5%. Gente, tá certo isso? Isso faz sentido? O presidente ele é tão mal avaliado assim que os seus correligionários disputando eleições em municípios Brasil afora, eles sofrem uma repulsa, porque isso aqui é uma repulsa prática, né? E com um agravante, meu amigo e minha amiga. Desses 4,5% de prefeituras conquistadas pelo PT no Brasil, a maior parte está na região norte e nordeste. O resto do Brasil, o massacre foi gigantesco. Isso merece uma reflexão depois da festa ou não merece? Isso não é um fato para a senhora Gleisi Hoffmann. Eu posso pegar aqui também os outros partidos. O PSOL tinha 5 prefeituras, foi aniquilado, virou 0. Perdeu todo, onde disputou, perdeu. Tem essa chance agora com o Boulos em São Paulo, mas nós, sendo bem realistas, nós temos ali 2 candidaturas de direita e de extrema-direita que chegaram a quase a 60% dos votos. Então, para o Boulos reverter isso, olha, a ciência política vai ter que inventar uma tese no futuro se ele conseguir superar isso tudo, reverter, dar um ipom no sentido contrário. Mas vamos acompanhar aí, né? Enfim, o que vai acontecer em São Paulo. O Partido Rede, o Partido Verde, reduziu de 46 prefeituras para 14, o PCdoB caiu de 49 para 20, o PDT caiu de 321 para 148, o único partido que teve um respirozinho melhor foi o PSB, que passou de 259 para 309. Né? Agora, esse dado nos diz muitas coisas. Uma das explicações que estão sendo aventadas aí, com bastante ênfase, é a que o Eduardo Moreira apresenta, por exemplo, como ele fez hoje no canal dele no ICL, né? Ele tem algumas explicações aqui, mas eu quero fazer um acréscimo à explicação que ele dá. Vamos acompanhar aqui o que ele disse. Das últimas eleições. O PT, eu acho esse resultado um resultado medíocre para o PT. Por que a gente está falando? Porque teve aqui, ó, a gente conseguiu só chegar de volta a 2016, um crescimento muito pequeno, no momento em que o Lula é o presidente da República e a economia, que as pessoas sempre acreditavam, e está se provando falsa essa premissa, de que o jogo só depende da economia. Não depende só da economia. A gente está vendo porque ó, o PIB está, enfim, surpreendendo todo mundo para cima, a inflação está absolutamente sob controle, né? A Bolsa está subindo em relação a quando o Lula pegou, a nota de risco do Brasil subiu também, a avaliação de risco do Brasil nas agências de rating. Então, como cadê? Aqui, ó, PT atrás do PSDB, atrás do PSB. E o PDT, uma pena, um partido, né, que já teve nomes como Leonel Brizola, também praticamente... Bom, e aí na sequência o Eduardo Moreira, ele diz que um desdobramento desse resultado todo, uma consequência, é o orçamento secreto. O orçamento secreto irriga uma série de candidaturas e isso é o capital político. Isso responde por muitas candidaturas de direita e de centro que se deram bem nessa história. Mas não responde, por exemplo, o que acontece em Cuiabá, o Abílio Brunini, que não tem obra, não tem nada e está lá com 40% indo para o segundo turno. Que tem o Bruno Engler, lá em Belo Horizonte, que é deputado estadual, não tem orçamento secreto, não tem nada e está indo para o segundo turno na frente. A Cristina Graem, que é youtuber, da Jovem Pan, da extrema-direita, que não tem obra, não tem orçamento secreto, tem nada, e chega também na frente, ou empatado tecnicamente, lá em Curitiba. A gente pode pegar vários exemplos. E o que fez essas pessoas chegarem onde elas estão chegando são as pautas, aquilo que elas estão dizendo e aquilo que está chegando a uma parcela do eleitorado. E isso está chegando porque nós não temos competência suficiente no nosso campo para fazer esse enfrentamento, para fazer a disputa política. Então tem que se reunir a senhora Gleisi Hoffmann, o senhor Carlos Lupe, do PDT, o presidente lá do
do PSB, os principais quadros do PCdoB, os partidos que estão dando algum tipo de sustentação, o senhor Paulo Pimenta, o setor de comunicação do governo, sentar todo mundo para fazer uma avaliação. Porque é aceitável isso, de 5.570 prefeituras, o partido do presidente da República ter 4,5% das prefeituras do nosso país? Gente, então, quem não quer escutar a crítica, aí realmente não quer resolver absolutamente nada, né? E quem faz crítica não pode ser considerado inimigo, porque, como dizia a vovó, quem avisa, amigo é. Só os amigos que avisam, gente. O cara que não está se importando com o outro, ele deixa calado, né? Deixa quieto, né? Não, que amigo tem que insistir, tem que bater, tem que fazer, tem que chacoalhar. Enfim, mas infelizmente o presidente Lula está cercado de um grupo muito grande de pessoas que não querem encher o saco do presidente, não querem chamar atenção. Eles estão vendo que o Titanic vai bater no iceberg, mas é o seguinte, está cada um com, na verdade, né? O que parece é isso, cada um com um projeto pessoal, cada um com seu carguinho, cada um com seu espaço ali, e as pessoas não querem cair no combate. Aí é aquela coisa que eu chamei aqui de bundamolismo. E o bundamolismo está fazendo esse resultado agora, de 5.570 prefeituras, somando todos os partidos de esquerda, vai chegar ali, o de progressista, vai chegar a 9%, com o PT especificamente nessa situação. Quem é que fez uma leitura e conseguiu um resultado espetacular no campo progressista? O João Campos Neto, que não é aquele esquerdista raiz, mas ele conseguiu entender o que está acontecendo e conseguiu unir a teoria à prática. Ontem eu ouvi essa entrevista aqui do professor Silvio Meira, que é um cientista da área de tecnologia, estuda muito redes sociais e comunicação. Ele disse aqui num trecho da entrevista que ele concedeu ontem para a CBN, que eu assisti. O senhor citou aí o caso do Recife, mas o João Campos é um expoente da jovem política ali, né? Ele é um dos mais jovens, tem essa votação que o senhor falou, mas ele usa muito bem o meio digital. Ele é um case de sucesso na esquerda, raro, inclusive, de bom uso das mídias digitais a seu favor. Que peso teve o digital na construção dessa persona política dele, que inclusive conseguiu se distinguir do bisavô, do pai, e criar ali um estilo próprio? João, Vera, é muito jovem, né? E ele foi um deputado federal mais votado de Pernambuco, começou direto como federal e veio depois direto para a prefeitura também. E para você ter uma ideia, Leandro e os ouvintes também, quando o João chegou na prefeitura, o apelido dele era o Pequeno Príncipe. Certo? Por quê? Porque vem de uma dinastia política que tem décadas, né? É o Arrasa político da década de 50 em Pernambuco. Estamos falando de 70 anos da família na política de Pernambuco. E com uma estratégia não trivial, que combina entregas constantes e consistentes durante 3 anos e meio de mandato na prefeitura, com uma estratégia única de redes sociais, que incluiu uma coisa que o Rosário e eu escrevemos no Carnaval, um texto chamado João Nevô, que mostrava como ele tinha conseguido licença da periferia para nevar o cabelo durante o Carnaval e imediatamente depois sair, né, com estratégia extremamente bem elaborada de coparticipação na narrativa periférica. Ele trocou o apelido de João Nevô pelo nome de meu prefeito, com um desenho fora do Recife das pessoas querendo que ele fosse candidato a prefeito em outros lugares. Venha ser prefeito aqui, né? Quer dizer, isso não se faz trivialmente. E isso também não acontece por acaso. Isso foi uma estratégia extremamente bem montada que também não aconteceria, Vera, se fosse só uma estratégia de redes sociais, porque ela seria fake ela própria. Não dá para você dizer eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, sem ter feito. Então, talvez nunca tenha havido uma entrega tão grande no Recife de creches, de parques, de reformas de escolas. Então, moral da história. O governo Lula tem muitas entregas? Tem muitas entregas. Elas precisam ser lembradas, elas precisam ser expostas, elas precisam ser comunicadas. Precisa-se ter uma politização permanente, porque senão, gente, uma parcela do eleitorado... Nós estamos falando de um dado que é impressionante, tá? Você pode conferir, e eu não vi ninguém comentando isso. Entre votos nulos, abstenção e brancos, na cidade de São Paulo, quase 40% dos eleitores aptos a votarem entraram para esse mundo. E do que restou, uma parcela de 30% votou num vigarista, num bandido, numa criatura, num falsário como o Pablo Marçal. Então, isso merece um entendimento acontecendo. A mesma coisa aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, quase 40% somando tudo. É impressionante, os números variaram muito pouco, de 37% a 40% entre abstenção, votos brancos e votos nulos.
O que é isso, senão um desencanto muito grande de uma parcela da população, e aqueles que estão indo ainda estão caindo nas garras de uma série de oportunistas, de vigaristas que estão conseguindo chegar com seus discursos para uma parcela significativa da sociedade brasileira. Então, se não houver agora, depois dessa festa, uma avaliação, uma autocrítica, uma correção de cursos e arregaçar as mangas para ir ao embate de uma forma consciente, de uma forma estudada, de uma forma planejada, de fato, em 2026 o desastre já está desenhado, né? Bom, eu fico por aqui, espero que essas falas aqui ajudem, reverberem, cheguem até o governo, cheguem até os partidos políticos, mais pessoas venham se somar a esse tipo de análise que nós estamos fazendo aqui, mandando um grande abraço para todos vocês, e mais tarde a gente volta e mandando um abraço especial muito grande para André Gonçalves, porque ontem nós fizemos uma live acompanhando o processo eleitoral e chegamos juntos aí a mais de 300 mil pessoas que acessaram os nossos canais. Então, muito obrigado, gente, até o nosso próximo encontro. Tchau!